Bom dia a todos. Meu nome é Rafael Henrique, sou juiz auxiliar aqui no gabinete do ministro Alexandre de Moraes e conduzirei a audiência de hoje na ação penal 2508, que tem por ré a senhora Débora Rodrigues dos Santos. Bom dia, né? Doutor Daniel já estava comigo nas outras audiências. Bom dia, doutor Gélio Garcia Ortiz Júnior. Bom dia, Prazer doutor recebê-lo. Rafael. A satisfação reencontrá-lo. Deus abençoe. Doutora Daniele Teles de Camargo Paduan, bom dia. Bom Prazer dia, doutor. revê-la. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia a todos. Doutores, não há testemunhas para Bom serem dia, ouvidas doutor Daniel. pela acusação. Pela defesa, haviam sido arroladas três testemunhas. Alguma delas vai ser ouvida? Doutor, são testemunhas abonatórias e Sim. já foram juntadas a termos de declarações nos Tá. autos, tá? Então, procederemos ao interrogatório da ré Débora Rodrigues dos Santos. Senhora me escuta? Senhora Débora? Sim, doutor, excelentíssimo. Escuto, bom dia. Bom dia. O senhora conversou com o doutor Gélio, com a doutora Taniele, tirou todas as suas dúvidas? Conversei sim, tirei minhas... Então, o interrogatório ele é composto por duas partes. Primeira parte, eu faço perguntas relativas à qualificação da senhora, e a segunda parte são perguntas relacionadas ao mérito da ação penal. O mérito, eu quero dizer, a acusação que é feita contra a senhora. Em relação a essa segunda parte, a senhora tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, caso assim a senhora deseje. E o exercício desse direito não pode ser interpretado em desfavor da senhora. Ou, caso a senhora queira, a senhora pode responder a uma pergunta, deixar de responder a outra, responder apenas as perguntas formuladas por uma das partes. Isso é o direito da senhora. Então, eu vou Perfeito. fazer a primeira parte. Nome completo da senhora, Débora Rodrigues dos Santos, data de nascimento da senhora, 20 de 9 de 1985. endereço da senhora, Avenida Professor Estevão Ferreira, 163, Casa A, Parque da Represa, Paulínia. Paulínia, São Paulo. Isso. A profissão da senhora, a senhora trabalha em quê? Eu sou cabeleireira há 18 anos. A senhora estudou até que série? Eu fiz ensino superior, administração de empresas. A senhora tem filhos? É casada? Tem Tenho. filhos? E qual a idade dos Sou filhos? casada. Sou casada, vai fazer 13 anos em janeiro, com o Newton César. Tenho dois filhos, o Caio César, de 10 anos, e o Rafael, de 6 anos. A senhora tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento? Não tenho doença pré-existente, eu tenho crises de ansiedades que foram adquiridas depois da prisão. A senhora já respondeu algum outro processo criminal? Não, doutor, não, excelência. Atualmente, a senhora se encontra recolhida em Rio Claro. É o Rio Centro Claro, de Ressocialização de Rio Claro, é isso, né? perfeitamente. A distância de Rio Claro até Paulínia, qual é? Eu sou de São Paulo, mas eu não sei, assim, direito. Aproximadamente 2 horas. 1h50. Tá. E a senhora havia sido transferida em um período para, isso acho, final do... Não, próximo, em julho, para Tremembé, certo? A distância para Tremembé, qual é? É Era mais de 3 horas e pouco. Tá. E ficou bastante cansativo para as crianças. Em relação às condições prisionais aí, tem alguma reclamação a fazer? Ou só é bem Não, tratada? estou bem tratada, excelência. Faço esse questionamento em relação a... Porque houve, na época, uma questão envolvendo até a imprensa, dizendo que a senhora havia sido transferida. Então, só para constar em relação a Entendi. isso. Em relação às perguntas relacionadas ao mérito da ação penal, a senhora vai responder, a senhora vai ficar em silêncio? As perguntas que eu me senti à vontade, excelência, eu vou tentar responder
E as que eu ver que não compensa eu falar, eu prefiro ficar em silêncio. Sim. Então, é só, assim, tanto o Dr. Guélio como a doutora Taniele sabem a forma do meu interrogatório. A primeira parte eu deixo a pessoa livre para falar. Primeiro, se esteve em Brasília ou não no dia 8 de janeiro, se esteve, como veio, se veio de ônibus, veio sozinha, se o valor da passagem, onde ficou aqui, qual é o objetivo e aí eu vou fazendo as perguntas que eu entender que são assim mais específicas, entender que seriam necessárias para esclarecer a imputação que é feita. A imputação, eu digo a acusação que é feita contra a senhora, tá? Doutor Rafael, se me Sim, permitir fazer sim. uma consideração que eu não costumo fazer nas audiências, uma pequena ponderação. Primeiro ponto, quanto à questão da transferência dela, foi veiculado na mídia, que foi ordenada pelo STF, não foi absolutamente nada disso. Não foi, doutor. Às vezes a mídia Sim, veicula informações que não sabe, né? sim, E o processo dela é segredo de justiça, a gente sem poder dar muitas informações, mas foi uma coisa interna e ela retornou e sim. está tudo Não, se bem, não eu, tem nenhum problema quanto ao tratamento. Se houvesse, sim, peticionaríamos informando ao sim, ministro para informar para o relator. senhor até. Eu estava aqui, estava em Brasília, quando ocorreu essa transferência. Sim, E foi feita totalmente a revelia do gabinete. nós Então, sabemos disso e isso eu posso garantir para o senhor. Uhum. quando fomos questionados, nós na verdade, as matérias veiculadas não foram absolutamente nenhuma comunicação com a defesa, eles fizeram a revelia mesmo, as matérias informando que foi por situação do Supremo, não houve absolutamente Não nenhuma mesmo. decisão do Supremo, eles Sim, levaram e nós peticionamos internamente para que ela fosse devolvida, vamos dizer assim, para Rio Claro, e eles entenderam que era melhor e fizeram de forma sim. administrativa, sem nenhuma intercorrência, sem absolutamente nenhum problema. Foi feito dessa forma, então é só para esclarecer isso, que quanto à Sim. defesa, não houve nenhum esclarecimento nosso, meu, nem da doutora Taniele, colocando a culpa, nem jamais faríamos isso, até Não, porque não, de não. fato Também, não, esse não foi meu tá? objetivo, doutor. Eu Eu só quis entendi o que o senhor deixar claro para esclareceu. tentar Mas esclarecer essa a bem da situação. verdade, sabemos que não houve nenhuma Sim. interferência, né, dessa Suprema Corte. Esse é o primeiro ponto. Quanto ao segundo ponto, que o senhor Vossa Excelência estava questionando, vai começar o interrogatório, nós orientamos aqui, quanto defesa, para a Débora, né, responder tão somente as perguntas da defesa, Ah, né, sim. e sugerimos que ela ficasse em silêncio quanto às perguntas do juízo, tá bom? E também Tá, da Procuradoria-Geral da República, tá bom? tá. Não sei Sim. se ela está entendendo o seu questionamento, Ah, mas tá, a gente tinha entendi. Aham. orientado Sim. nesse sentido. Então, deixa eu explicar, senhora Débora. A ordem normal no interrogatório seria: eu começaria fazendo as perguntas, posteriormente a Procuradoria-Geral da República e, por último, a sua defesa. Então, pelo que o doutor Guélio adiantou, então a senhora não responderia as perguntas formuladas pelo juízo e pela Procuradoria-Geral da República. É isso? Sim, isso Simplesmente mesmo. as perguntas formuladas pela defesa da senhora, tá? Sim, A única coisa é, a senhora tem ciência da acusação que é feita contra a senhora, em tenho, relação à excelente. denúncia. Tá. Então, na medida em que a senhora declara que não responderá às perguntas formuladas pelo juízo, eu deixo de, né, fazer as perguntas por uma mera questão legal, né, passo para a Procuradoria-Geral da República para que formule eventualmente alguma pergunta, ou já que a senhora também falou que vai ficar em silêncio, mas a liturgia do ato exige isso, né? Pelo menos no meu Sim. entendimento. Doutor Se o Daniel? Excelência, senhor Rafael, doutor Rafael, se o doutor quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, porque as do juiz Ah, eu poderia responder. Então, se fica a critério quiser, de então, Vossa dessa Excelência. forma, eu deixo a senhora livre para, da forma como eu tinha adiantado, falar o que Perfeito. a senhora quiser e depois posso passar a palavra aos outros atores processuais aqui, tá? Sim. Então, a senhora quer que eu recapitule, assim, essa questão da...
Não, tá perfeito. Tá, então a senhora pode falar, assim, o que a senhora achar interessante sobre a denúncia em relação aos fatos aqui, né, em julgamento. Sim, referente à denúncia feita, doutor, Sim. eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da, da, da frase dita pelo ministro Barroso e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios, de fato, muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa por Não, me fica à vontade. Então, a única coisa é, a senhora confirma essa questão das imagens que tem da senhora em relação a essa estátua. E a senhora não Infelizmente, sabe, pelo que eu entendi é isso, a senhora não tinha ideia do valor histórico-cultural da estátua. não fazia ideia. Eu tava lá, O, mas não sabia. e a senhora entende hoje o valor histórico dessa estátua e o simbolismo que ela representa. Além Sim, do fato de ser algo tombado pelo patrimônio histórico. Que sim, eu faria uma comparação, guardadas as devidas proporções. A senhora mora em Paulínia, certo? sim, doutor. Lá, a Igreja Católica São Bento, assim como o Museu Municipal de Paulínia, um situado em frente ao outro, certo? Os dois Sim, são tombados pelo patrimônio histórico municipal. Se fosse sim. pichado aquilo, a senhora, como uma cidadã da cidade, o que que acharia? É totalmente ilegal e ilícito. E realmente, eu acredito que, acho que no calor do momento, eu me senti diferente da pessoa que eu sou, porque eu lembro que uma semana antes, meu filho fez uma pergunta, coincidentemente, sobre escrita em um muro. E eu falei, filho, isso é ilegal, isso não se faz, porque é uma poluição visual. E eu fiz todo um texto para ele sobre isso, conversei bastante com ele, e eu não sei o que aconteceu comigo naquele dado momento, pelo calor da situação, e de cometer esse ato. Excelência, eu me arrependo muito, muitíssimo, e jamais faria isso, jamais, em sã consciência, eu não estava em mim, eu não sei. O calor do momento alterou minhas faculdades mentais. A senhora não entrou em nenhum dos prédios públicos. A senhora Juro por permaneceu Deus, única e exclusivamente na Praça dos Três Poderes. juro por Deus. E depois da, das polícias começaram a atacar, eu saí pela avenida e fui andando e saindo do local mesmo. Eu não tive contato com mais ninguém. Eu saí por conta própria, sozinha. E se a senhora quiser responder, a senhora fica à vontade. A senhora disse que veio de ônibus. A senhora Sim. chegou quando aqui em Brasília? Eu cheguei no dia 7, no sábado.
E Ah, ficou onde? Do sábado para o domingo. eu fiquei num aglomerado de pessoas em frente ao QG, mas foi isso mesmo. Por volta de 1 hora eu cheguei no sábado. E a senhora saiu de Paulínia, De Campinas, Campinas. isso, que é do lado de Paulínia. Sim. A senhora sabe quem organizava essa excursão? Como foi esse pagamento? A senhora Não, pagou por essa excursão? eu Pela paguei, passagem? Qual o valor? A senhora se recorda? foi R$ 50. Essa frase que foi escrita na estátua, ela foi. Quem teve a ideia? Foi o homem que estava já começando. Anteriormente, ele ficou perguntando para várias mulheres que estavam em volta se alguém tinha batom, se alguém tinha gloss, alguma coisa que pudesse escrever. E eu falei, não tenho, não tenho. Várias pessoas falaram, não tem. Ele foi, conseguiu, não sei da onde, e começou a escrita. E eu estava do lado, e aí eu fui a pessoa mais próxima a ele, por isso ele falou para mim. Mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida, tanto se colocar na minha frente, eu não seria capaz de reconhecê-lo. Eu estou satisfeito. Doutor Daniel, Sem perguntas, Excelência. doutor Hélio, doutora Taniele, fique à vontade, assim. Doutora Taniele, pode sequenciar. Doutor Júnior, acredito que o doutor Rafael já fez a maioria das perguntas, mas, Débora, só para reforçar, é, existe aqui fora numa foto que geralmente é veiculada, que existia um homem que estava sobre a estátua, ele estava muito próximo à estátua, existe, né, nessa foto aparece você, é, com a mão, com o gloss e o rosto pintado. Você saberia precisar para nós se a pessoa que pediu para você pichar a estátua, escrever na estátua, seria aquele homem que estaria ao seu lado? Doutora, eu lembro de algumas características dele, mas eu não cheguei a ver essa foto. Mas ele era alto, branco, e ele estava com a bandeira enrolada no pescoço. Mas eu acredito que possa ser ele, porque foi onde eu pedi para ele tirar uma foto minha. Ele estava com o celular. Doutora Doutora Taniele, Taniele, a senhora me permita. permite compartilhar a tela, que eu tenho essa foto na. Eu peguei aqui Ah, da denúncia, Excelência. Aí, se é compartilhar, fica melhor para ela ver, por causa da mais fácil, claridade. eu acho. Ó. Não sei se está aparecendo alguma coisa. A senhora vê a imagem? Vejo a imagem. É essa Página, fotografia? página 10, Excelência, da denúncia. 9, não? Não, Ah, 10, essa. Essa. essa daqui. Que essa aí tem um homem segurando o Essa mesma, celular, doutora Daniele? talvez. Hum, Existe um homem segurando o celular e existe um homem em pé ali também, né, que fica Sim, mais no aqui. alto na estátua. Você esse em saberia pé, precisar para nós qual desses homens foi a pessoa que pediu para você escrever a frase? O homem em pé tá na página 9. esse homem em pé não foi, mas o outro realmente eu não sei porque tá de costas. Provavelmente esse Ó, que porque está tem uma com ele. bandeira do Brasil amarrada no pescoço da estátua. E aquele senhor lá em cima. Nessa página 9, a senhora diz. Esse Isso. esse da 9 não foi ele não. Esse que está com o boné verde não foi ele. Eu precisava ver de frente para ter uma recordação melhor, porque já faz quase 2 anos. Sei se assim, Não, ó, ajuda.
Não foi esse rapaz aí que está em cima da estátua, não. Esse tem barba, pelo que dá para olhar ali, né? E ele é um pouco mais moreno. Aí aqui embaixo, a senhora, né? E a outra fotografia aqui. Muita gente, né? Muita gente. Enfim, tu não consegue reconhecer ninguém ali, né, Débora? Infelizmente, não. Infelizmente, eu precisava. Se fosse assim recentemente que aconteceu o ato, talvez, mas agora eu, de fato não consigo. Entendi. Débora, deixa só eu perguntar para você uma situação. Aonde você estava quando você recebeu as notícias da manifestação ou você saiu direto do QG? Você ficou no QG primeiro? Você ficou acampada no QG? Eu fiquei algumas horas lá, mas eu saía para me alimentar fora. Então eu fui no domingo de manhã, umas 10 da manhã, eu saí, acho que para um pequeno shopping, galeria que tem lá, e eu fui comer, e aí eu soube que as pessoas já tinham ido até a esplanada. E eu perdi o momento de sair com eles. Então eu cheguei lá e estava praticamente vazio o QG. Aí depois do QG você foi, como é que você foi para a esplanada? Aí eu fui andando um trecho, são 8 quilômetros, e eu fui andando um trecho, um bom pedaço assim, e no caminho teve um casal que estava de carro e ele ofereceu carona para mim e para mais duas patriotas que estavam comigo, que eu conheci lá, e aí a gente entrou no carro e foi até próximo à esplanada, e depois seguimos mais um trecho a pé. Entendi. E quando você chegou lá na esplanada, você conseguiu visualizar se estava acontecendo depredações? O que estava acontecendo quando você chegou lá? No momento que eu cheguei lá, tinha bastante gente já dentro dos prédios, e eu fiquei um pouco assustada porque eu não imaginei que ia. Eu imaginei na minha cabeça que todos iam sentar lá naquela praça e ficar lá. Mas quando eu vi pessoas lá dentro e eu vi vidraças quebradas, aquilo me deixou um pouco em pânico, porque a gente estava gritando para as pessoas, não quebra, não quebra, em coro, porque estava até machucando alguns próprios patriotas que estavam lá. Mas algumas pessoas continuaram, hum, mas tinha já algumas depredações. Certo. E foi aonde esse senhor, enfim, abordou você e pediu para você finalizar a escrita dele. Ele já Sim, havia escrito alguma coisa na estátua? ele tinha feito P, a palavra P. E aí ele falou a frase que ele queria escrever e eu escrevi. Entendi. Você demorou muito após a escrita, você demorou muito levou muito tempo para você sair do local? Você ficou Eu mais acredito, em quanto tempo ali? eu acredito que após a escrita eu devo ter ficado cerca de meia hora, 40 minutos ali. E aí ainda não, os policiais ainda não tinham feito um cerco. Depois fizeram um cerco, teve bastante aquele gás que arde o olho. E, e aí eu fui a hora que eu fui saindo, que eu fui para a avenida. Você saiu sozinha? Você saiu em grupos com pessoas que você conhecia? Como é que foi? Eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém. E, inclusive eu ajudei uns senhorzinhos de idade que estava lá, que estava com dificuldade de andar. Só ajudei a descer uma escadaria que tinha lá, mas depois eu segui sozinha, porque eu ando mais rápido. Uhum, Eu queria sair o certo. mais depressa possível dali. Você voltou para o QG daí? Sim, aí eu voltei a pé um trecho, depois o Uber não queria aceitar o trabalho, aí eu entrei, consegui depois de algumas tentativas, muitas tentativas, no meio do caminho, o Uber me pegou e me levou próximo ao QG, porque estava com alguns cavaletes e cercado pela polícia também, e aí eu fui, acho que 1 quilômetro ainda a pé. Quando você saiu ali da esplanada,
do local, já estava acontecendo o confronto com a polícia? Sim, já estava acontecendo o confronto. E foi por isso que você resolveu deixar o local? Ou o que que te fez deixar o local e não permanecer que nem os outros ou entrar nos prédios públicos que nem os outros? Sim, porque eu vi que realmente não era o propósito pela qual eu tinha ido lá. Quando eu vi aquele confronto, eu vi que aquilo não me representava. E aí eu saí porque eu já estava vendo perigo, risco de me machucar e machucar outras pessoas. E eu queria sair daquela situação o mais rápido possível, doutora. Perfeito. Doutor Júnior, passo a palavra para o doutor. Ok, doutora Taniele, as perguntas já foram aqui respondidas, Débora, todas que faríamos, né? Tanto pelo doutor Rafael, já bem esclarecedora, a doutora Taniele também, não vou repetir perguntas já respondidas, mas eu queria que você falasse sobre a situação dos seus filhos, eles estão fazendo algum tratamento? Sim, doutor. Eles, desde que eu vim presa, eles passam por psicólogos. Eles já passaram por 2 psicólogos. Nos primeiros, eles não falavam muita coisa. Eles não conseguiam se expressar. E eu percebi muita mudança de comportamento. O pequenininho, o Rafael, ele ficou muito fechado, que ele não conseguia falar do sentimento dele. E ele regrediu na fala, começou a falar mais igual o neném. E o Caio, ele ficou um pouco agressivo, culpando tudo. Ele culpava todo mundo pelo que aconteceu. Ele não entendia a situação. Por que, mamãe? Por que que você está presa? Você não é bandida. E ele falava dessa forma. E assim, na escola, às vezes, ele recebeu alguns bullying. Ah, sua mãe está presa, e isso mudou um pouco o comportamento dele. Por isso a gente achou necessário psicóloga para que ele conseguisse organizar os pensamentos deles. Certo, então eles estão já fazendo tratamento psicológico, né? Relacionado a essa situação, sabem informar se é emitido algum laudo e o estado de saúde deles? Parece que a psicóloga, meu esposo falou que a psicóloga emitiu um laudo, acho que faz uns 15 dias, mais ou menos, eu não sei, e, e que ela, não sei o que fala exatamente o laudo, mas que ela observou alguns comportamentos atípicos e, e aí ela ia estar trabalhando de forma lúdica para estar, assim, refletindo menos traumaticamente neles. Perfeito. Caso você seja posta em liberdade, né, seja concedido o pedido, você se compromete a cumprir rigorosamente as regras estabelecidas, não se envolver em manifestações similares ou parecidas com a qual você foi acometida, né, nessa situação do 8 de janeiro, se compromete a rigorosamente estabelecer essas regras e obedecer às determinações judiciais? Completamente, doutor. Completamente. Eu doutor, tem a minha palavra de que eu não me envolverei, até porque é, eu peguei um pouco de repulsa de política, eu não quero me envolver nisso, tudo que eu quero é a paz do meu lar. Eu sou uma mulher cristã, eu sou da igreja, minha família ia para a igreja, tinha toda uma rotina sobre isso, e nunca houve separação entre mim, meus filhos, meu esposo, por isso está sendo muito difícil para a gente, mas eu nunca mais me envolverei em nada que seja relacionado à política, a manifestações, porque realmente isso me deixou traumatizada e não me representa, não é o que eu sou. Eu sou uma pessoa totalmente disciplinada que sempre seguiu a lei rigorosamente nas minhas contas pessoais, no meu convívio social, nunca infringi uma lei. Então, eu continuarei sendo a pessoa que eu sou responsável, não quero me envolver com isso nunca mais. Perfeito. E para finalizar, existe algo a mais aqui que você queira falar em sua defesa? Algo que você queira esclarecer sobre a situação, sobre os fatos, sobre a sua família? Eu queria pedir perdão para o Estado Democrático de Direito. Eu
tenho, eu acho que assim, estar aqui me fez refletir muita coisa, saber que tudo tem um processo, todo o país ele depende de hierarquias que precisam ser respeitadas, e eu entendi isso, eu entendi que o Estado Democrático de Direito foi ferido com o meu ato, e eu jamais tive essa intenção, foi algo totalmente isolado que eu jamais pretendo repetir, jamais. E eu queria pedir perdão por isso que eu cometi, por esse erro, e por favor, para devolver minha família de volta, é tudo que eu preciso, só isso. Tem mais perguntas pela defesa? A doutora Tânia já finalizou também, né? Ok. Doutor Rafael, sem mais perguntas pela defesa. Eu queria Obrigado, só doutor Guedes. aproveitar a oportunidade, Excelência. A defesa já apresentou aí um novo pedido de liberdade, já está anexado aí Eu na acabei ação de ver penal. aqui, está na Isso. toque 146, né? Está anexado na ação penal 2508, tem um laudo médico aí sobre a situação dos filhos, tem uma carta, né, tem a real situação da acusada, né? Nós sabemos que é o eminente ministro relator, o qual irá apreciar, né? Mas nós não podemos aqui de exercer o nosso mistério e a nossa obrigação profissional, o nosso dever de reiterar esse pedido de que seja apreciado aí da forma mais urgente possível, seja reconsideradas as questões. Existe uma carta aí anexada aos autos Sim. sobre da própria acusada aí ao próprio ministro, né, considerando o seu estado emocional, o seu estado de saúde, sobre todos os fatos relacionados ao que aconteceu naquele fatídico dia 8 de janeiro, ao próprio arrependimento expresso, detalhado, manuscrito da acusada sobre esses eventuais fatos, em que pese a gravidade das acusações, a bem da verdade, existe crianças no meio de tudo isso, existe uma família e existe a necessidade e os direitos básicos fundamentais de que essas crianças sejam assistidos, amparados, acompanhados pela sua genitora. Então a gente pede carinhosamente que esse pedido seja reapreciado, né? Que esse pedido seja analisado e que Vossa Excelência encaminhe aí ao eminente ministro relator para que possa reconsiderar todas essas questões. A audiência já foi realizada, a defesa entende que não existe mais nenhum risco, absolutamente nenhum risco sobre o presente processo, né, de que ela venha atrapalhar a instrução processual, que venha prejudicar. O pedido dela é um pedido diferente dos outros de revogação de preventiva, porque se for concedida aí, no caso, a liberdade provisória pode ser na modalidade da prisão domiciliar, que ela venha integralmente permanecer, né, para o cuidado dos filhos, né, e poder acompanhar a criação da sua prole e poder aí não gerar mais prejuízos irreparáveis na ausência da mãe para com essas crianças. A dignidade humana e o direito e o pedido de convivência familiar e o retorno da acusada para o seu familiar, entendemos que é um imperativo de justiça. A defesa pede gentilmente que esse pedido venha a ser reapreciado com a máxima vênia possível. E agradece aqui, e desculpa-me alongar, doutor Rafael, mas uma Imagina, atuação muito excepcional, um fato muito atípico, né? Diferente de todos os demais atos. Eu agradeço. Doutora Taniele, você... Acredito que, sem mais delongas, né, o doutor expressou exatamente o que a acusada e o que a defesa, né, sentem nesse momento. É um caso atípico, olhando o caso da Débora, as circunstâncias, né, conforme aconteceu, ela reconhece o erro, né, ela reconhece que ela cometeu por um impulso, e hoje ela entende, nós conversamos com ela, nós explicamos para ela, né, a estátua, o valor, tanto o valor econômico da estátua, mas também o valor, a simbologia, né, que envolve a estátua, principalmente para nós, advogados também, né, nós explicamos isso para ela, e a Débora entendeu,
quando nós conversamos com ela com relação a isso, eu falei, Débora, os processos, né, nós fazemos a defesa técnica nos autos, mas existem situações em que eles extrapolam um pouquinho, né? E se você sentir, né? Ela falou que se sentir arrependida, ela gostaria de expressar isso. Até a gente falou para ela, se você quiser fazer uma carta, a gente sabe que o ministro ele é muito culpado, ele é muito culpado, o PGR é muito culpado também, mas assim, se você quiser fazer essa carta para demonstrar realmente o que você sente, o que você pensa e que você realmente, esses quase 20 meses aí no cárcere, você chegou a uma conclusão de tudo que aconteceu. Ela prontamente, ela falou que ela já tinha pensado nisso, mas ela tinha até vergonha de externar o pensamento de fazer a carta. E ela falou que ela gostaria, então nós conseguimos a carta, nós juntamos nos autos. E, Excelência, com relação às crianças, né, a defesa entende que ainda que exista o pedido, né, da revogação da prisão da Débora, mas nós entendemos aqui a necessidade, principalmente com relação às crianças, tá? Reiterando, com relação às crianças, são 2 menores, 6 anos, 10 anos, né? Então, as crianças, mais do que ela necessitar das crianças, as crianças necessitam do convívio com a genitora, porque os prejuízos para eles estão sendo imensuráveis. Então, reiterando a fala do meu colega, nós pedimos aí humildemente, né, para que essa situação seja reavaliada e olhado com olhos, né, com bons olhos e de uma forma humanitária o processo da Débora. Sim. E agradecemos, Excelência, a Excelência nos ouvir, né? Só reiteramos que nós repudiamos algumas questões que foram veiculadas na mídia de forma errônea, mentirosa, que não faz parte, não coadunamos com nenhum tipo de informações falsas, deixar isso bem claro, né? Defendemos que a verdade seja dita, mas não concordamos com matérias veiculadas, especialmente no caso da Débora, quanto a essas questões de transferência, né? E tudo que vier de veiculações erradas nesse sentido, nós não coadunamos. Deixar isso bem claro, às vezes essas matérias não são replicadas pela defesa, né? E quando questionadas, a gente sempre fala que defendemos a liberdade dela em razão das crianças, uma questão humanitária. É isso, tá bom? Obrigado, doutor Hélio. Então, só, Débora, só para esclarecer, né? Já houve até o pedido de liberdade provisória ou revogação da preventiva. A competência que me é delegada é uma competência para realizar essa audiência. Então, essa audiência eu realizo e questões que surjam na audiência decorrentes dela, eu tenho uma certa autonomia para decidir. Em relação ao pedido, esse pedido, a única pessoa que pode decidir é Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Então, uma vez juntado aos autos, esse pedido é encaminhado à Procuradoria-Geral da República. O Procurador-Geral da República se manifesta, após o processo volta para o ministro Alexandre de Moraes e ele analisa o pedido. Tá? Em relação à audiência em si, as partes já são intimadas para fins do artigo 402 do CPP, só explicando, né, para a ré, o artigo 402 são eventuais diligências que surjam no decorrer da instrução do processo. Havendo essas diligências, Sua Excelência também determina que sejam realizadas ou não. Tá? E em relação a, isso que eu ia destacar até para a senhora, em relação a transferências, algumas vezes há transferências que são feitas, a maioria das vezes até, as transferências nos presídios, né, nas unidades prisionais, elas são feitas por questões internas da Secretaria de Administração Penitenciária. Pode ser uma questão envolvendo segurança, houve informação de que teria sido essa questão da senhora, em relação à segurança. Então, como está sob a custódia do Estado, o Estado tem o dever de garantir a integridade física de todos. E questões de segurança muitas vezes são urgentes e há necessidade de que a pessoa seja deslocada de um dia para o outro.
ou às vezes questões que fogem até do controle referentes a uma superlotação, então acaba passando para um outro local. Então, são questões que, na maioria dos casos, fogem de uma competência do juízo em si. Falo do juízo, né, de uma maneira geral, tá? E eu falo isso como juiz criminal há um bom tempo, que muitas vezes chegava no dia da audiência, cadê o réu? Ah, ele foi transferido, só que ninguém tinha informado no processo. E aí eu perdi a audiência, porque era ainda, né, audiências que eram realizadas presencialmente. Então a requisição chegou no estabelecimento prisional que ele já não se encontrava mais lá, ou foi transferido, né, de um local para o outro. E aí são questões mesmo que, na maioria dos casos, fogem de um controle maior do juízo, como eu afirmei. Tá? Então, Isso é tão verdade, doutor Rafael, que quando sim, houve aí a transferência, eles não comunicaram. Quando houve a denúncia foi encaminhada para Tremembé, porque ela já tinha retornado para Rio Claro e eles também não comunicaram, né? Então sim. nós concordamos com a fala do doutor Rafael e é bem verdade tudo que está sendo dito e atestamos isso. E a ré é de São Paulo, então provavelmente deve saber qual é a fama de Tremembé, né? Que Sim, são os presos mais, que muitas vezes correm algum tipo de risco realmente, como tem o que seriam as celebridades, de uma maneira geral. Por lá passavam Suzanne von Richthofen, a Elise Matsunaga, a Ana Carolina Jatobá. Então, é um presídio diferenciado nesse sentido e muitas vezes questões envolvendo única e exclusivamente